Graça e paz, igreja. A paz do Senhor Jesus para todos. Como é que vocês estão? Aqui em casa estamos bem, graças a Deus. E eu venho aqui trazer uma palavra de reflexão nessa tarde para mim e para você, que se encontra no livro de Abacuque, o capítulo 3. E a palavra diz assim: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Querida, eu estava meditando essa semana em várias palavras, em várias mensagens para falar para a igreja do Senhor, mas quem conhece a nossa necessidade é o Senhor. E eu estava orando ao Senhor a respeito dessa palavra e o Senhor me fez lembrar de algo que eu passei quando eu era criança. Eu deveria ter uns 10, 11 anos, não estou bem lembrada. E aconteceu que uma vez meu pai me trouxe de presente uma mexerica pocã, aquelas bem amarelinha, bem docinha, e eu me apaixonei por aquela fruta. E ele me presenteou com uma fruta daquela, e eu gostei tanto que eu resolvi plantar a semente daquela fruta para ter um pé daquela fruta no nosso quintal. Então, assim a gente fez. Eu e meu pai, nós plantamos a semente e eu fiquei muito ansiosa, não vi a hora dessa fruta, ela germinar, crescer e ela dar fruto. E eu lembro que meu pai dizia: filha, você tem que ter paciência porque essas coisas são demoradas. E na época a gente esperou mais ou menos um ano e 3 meses para que aquela planta pudesse dar aquela fruta. E eu lembro que meu pai chegou em mim e falou: filha, vamos até lá o pé de mexerica que você vai ter uma surpresa. E eu muito me alegrei e corri lá com ele. Quando eu cheguei lá, que fomos colher a fruta, ela estava totalmente diferente daquela que meu pai havia me presenteado. Então, eu fiquei sem entender. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo porque eu havia plantado um pé de mexerica bem grande. O fruto era grande, era amarelinho e a fruta que deu foi totalmente diferente do que eu imaginava. E eu fiquei sem entender por que que aquela fruta não nasceu igual a outra. E eu lembro que eu ficava olhando para a fruta, olhando para o meu pai, e meu pai me falou assim: filha, isso é um ensinamento para nós, que nem sempre aquilo que a gente planta é o que nasce. Às vezes acontece da fruta nascer doente ou não parecida com aquela que você plantou. E eu lembro que eu fiquei triste sem entender o que estava acontecendo. E o que tem a ver essa palavra? Abacuque, quando fez essa oração, ele tinha acabado de ter uma notícia. O Senhor havia falado para ele que os babilônios, eles haveriam de invadir Jerusalém e levar cativo o povo. E antes disso, Abacuque havia feito uma oração ao Senhor, porque ele estava indignado, igreja, com tantas coisas ruins que estavam acontecendo. Naquela época havia muita injustiça na terra e ele estava inconformado com isso. E ele orou ao Senhor e ele perguntava: não há justiça na terra? O que não é diferente nos nossos dias, né? Então, o Senhor respondeu a ele que haveria de mandar os babilônios para invadir aquela terra e tomar cativo o povo. E Abacuque, ele ficou muito triste, muito abatido com aquela notícia, porque as coisas já não estavam boas, e de repente o Senhor fala para ele que a terra ia ser invadida, né? Então ele ficou muito triste, muito triste. E ele foi orar ao Senhor. E ele foi buscar o Senhor quando ele soube daquela notícia que muito o abateu, porque ele percebia que as pessoas já estavam com dificuldade,
já estavam passando necessidades. E como que aconteceu uma invasão daquela, ou seja, as coisas já não estavam boas, iam ficar pior ainda. Então, Abacuque, ele observando que as pessoas já estavam bastante sofrendo, ele ficou preocupado e orou ao Senhor. E a oração dele foi uma oração, igreja, que nos leva a trazer, a pensar, a meditar, nos leva a aprender com esse homem, que além do que ele estava presenciando e além dele ter uma notícia que haveria de ficar pior, ele não perdeu a sua fé. Ele começou a incentivar o povo de Deus para que todos pudessem crer no Senhor diante de tudo aquilo que eles estavam passando. Então, igreja, muitas das vezes a vida não sai de acordo com aquilo que a gente planeja. Muitas das vezes, como eu, quando era criança, plantei uma semente de uma fruta e nasceu uma fruta totalmente diferente daquela que eu esperava, uma fruta muito azeda, não tinha nada a ver com aquela fruta que eu comi. Muitas das vezes você investe numa situação, muitas vezes você investe numa pessoa e a resposta é totalmente contrária daquela que você imaginava ou daquela que você esperava. Contudo, igreja, nós devemos aprender com Abacuque, que mesmo que as coisas não estejam saindo como planejamos, mesmo que as coisas não estão sendo como a gente gostaria que fosse, como nos dias de hoje, né? Um dia a gente foi dormir bem e de repente a gente acordou com a notícia de que nós deveríamos ficar em nossas casas, nós deveríamos ficar reclusos por algum tempo, um tempo determinado. E a gente pode ficar pensando, e agora? Como é que vai ser? Eu fiz planos, eu planejei, eu investi, e como é que vai ficar? Eu quero dizer a você, querido, que mesmo que as coisas não estejam saindo como você imagina, mesmo que as coisas não estão como você gostaria que estivesse, eu quero dizer a você que o justo viverá da fé. Essa foi uma resposta que o Senhor deu a Abacuque quando ele viu tudo aquela notícia ruim. Ele buscou o Senhor e o Senhor deu a ele essa resposta: o justo viverá da fé. Nos dias de hoje, querido, é muito importante nós vivermos essa palavra. O justo viverá da fé. É crendo mesmo que as coisas não estejam de acordo com aquilo que nós gostaríamos, mesmo que a situação está muito adversa do que nós esperávamos. Nós precisamos, queridos, manter a nossa fé, confiando nas promessas que o Senhor tem nos feito na sua palavra, em tudo aquilo que nós vivemos durante o começo do ano, que nós vivemos aquela pregação daqueles 12 dias, aonde o Senhor ali estava nos ensinando a romper pela fé, rompendo em fé. Eu lembro bem da mensagem da nossa campanha deste ano, rompendo em fé. Querido, que você venha romper em fé nesses dias que não estão sendo como nós gostaríamos, que você venha crer que o Senhor cuida de cada detalhe da minha vida, da sua vida, e que mesmo que você procure, como Abacuque disse, mesmo que não haja vaca, né, nos currais, eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, mesmo que a situação não esteja propícia como nós gostaríamos, nós nos alegraremos no Senhor. O que é que nos alegra? Não é a presença do Senhor, não é saber que há um Deus que cuida, que zela de nós, não é saber que existe um Deus que está vendo todas as coisas, que tem o controle de tudo em suas mãos. Não é assim a nossa alegria, não é a presença do Senhor que nos alegra. Então, querido, eu quero dizer a você, mesmo que esses dias
só há coisas difíceis de se ver, notícias ruins de se ouvir. A nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria é a presença do Senhor nas nossas vidas. Então, querido, mesmo que você esteja sem entender o porquê de tudo isso, eu quero que você confie no Senhor. Vamos aprender com Abacuque, que mesmo sem entender como Deus pode mandar, né, aqueles homens invadir, sendo que o povo já estava sofrendo, ele creu no Senhor acima de todas as circunstâncias, ele creu no Senhor, ele acreditou que, acima de tudo, Deus estava no controle e o Senhor sabia o que estava fazendo. Nosso Deus sabe o que está fazendo, por isso nós podemos orar como orou Abacuque. Eu me alegrarei no Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te firme nas suas promessas. Que você possa crer, acima de tudo, crer que o Senhor está cuidando da sua vida, da sua família. E que Ele sabe o que está fazendo. E que você ainda vai se alegrar muito no Senhor, como Abacuque. Creu que acima de toda aquela desgraça, ele haveria de se alegrar no Senhor. E nós haveremos de nos alegrar ainda no Senhor, acima de todas as coisas, acima de toda tristeza. Confie no Senhor, querido, viu? Confie no Senhor, porque o nosso Deus, ele é sábio. O nosso Deus, ele cuida de nós. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe, ele tem todas as coisas em suas mãos, tudo está no controle das mãos do Senhor. Então, creia no Senhor, tenha fé no Senhor, não se abale, não deixe que a sua fé seja abalada por nada. Confie no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo. Amém? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Beijo.